Oi, estudante, está tudo bem com você? Meu nome é Rony Coser, eu sou professor da disciplina de Ensino Religioso e estou muito feliz de me encontrar com você aqui. Bom, nesta aula vamos conversar um pouco sobre um assunto muito legal, que é a relação entre disciplinas na educação. Este assunto que pode ser assim bem compreendido se a gente o estudar com bastante atenção e calma, ok? Bom, mas antes eu quero aqui já aproveitar para pedir que você registre a sua presença por meio desse QR Code que aparece em sua tela. Isso é muito importante e você pode fazer esse registro usando o seu celular. Bom, antes de aprofundar então o nosso assunto, eu vou passar a você algumas informações sobre a nossa aula. Isso é muito importante. Esta aula ela foi pensada e planejada para a educação de jovens e adultos, a EJA, e tem como eixo temático o seguinte assunto: cultura e relações étnico-raciais. O nosso objetivo de aprendizagem consiste do seguinte: adotar no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação, tolerância e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si mesmo, o respeito. Ou para si o mesmo respeito, né? O objetivo específico da nossa aula, isto é, o objetivo desta aula em particular, consiste do seguinte: perceber a correlação possível entre a disciplina do ensino religioso e a de história, e a utilidade desse diálogo entre as disciplinas. Bom, então, nesta aula, nós vamos refletir sobre a questão da interdisciplinaridade. E, seguindo nessa mesma rota, nós vamos considerar a relação entre as disciplinas, no caso, ensino religioso, com a história, a relação entre essas duas disciplinas. Mas calma, eu já vou explicar para você o que é este palavrão que eu acabei de pronunciar aqui, né? A palavra interdisciplinaridade. É importante que você entenda o conceito já no início aqui da nossa aula. Eu vou pedir, inclusive, que você olhe atentamente aqui para esta imagem que aparece aqui na nossa tela, ok? É muito importante que você visualize essa imagem, eu vou explicá-la para você. Bom, vamos lá. Repare que aqui você tem peças de um quebra-cabeça que se aproximam para se encaixar. Cada uma dessas peças que você visualiza aqui, ela é única, tem a sua forma própria, a sua cor própria e é independente das outras. Mas o que é interessante aqui é que elas se encaixam perfeitamente uma à outra, formando esse todo maior que nós estamos visualizando aqui. Por mais que cada peça tenha a sua forma própria, a sua própria cor, elas se encaixam uma com a outra e assim juntas formam uma imagem maior e mais complexa. Em certo sentido, o conhecimento funciona também dessa forma. Você já parou para pensar sobre isso? Imagina cada peça do quebra-cabeça como uma disciplina em particular, como, por exemplo, o próprio ensino religioso. E agora imagine o conhecimento como o quebra-cabeça completo, montado, finalizado. Perceba que cada disciplina ela é necessária e dá a sua contribuição. Cada disciplina, com seu conhecimento específico, próprio, é necessária para o conhecimento em sua amplitude maior. E essas disciplinas elas estão interligadas. Elas têm, cada uma em seu conteúdo, diversos temas que estão presentes em várias outras disciplinas, que não se restringem a uma única disciplina, a uma disciplina específica. Esses temas em comum são chamados de temas interdisciplinares. Olha que legal. Falar de interdisciplinaridade significa, portanto, falar de diálogo e troca entre as disciplinas. Diálogo aqui, pessoal, no sentido de que há pontos de conexão, conteúdos em comum e de que os conhecimentos contidos numa disciplina são úteis a outras disciplinas. Olha que legal, não? Neste sentido, o ensino religioso ele é uma disciplina que trabalha muito com a noção de interdisciplinaridade. É uma disciplina que mantém relação com outras disciplinas, como a história, por exemplo. Poderíamos citar outras, é claro, mas aqui o nosso interesse é a relação entre ensino religioso e história. O ensino religioso também dialoga com disciplinas como
as ciências da religião, a filosofia, a antropologia, podemos citar também a sociologia, política e, claro, a teologia, dentre outras, que poderiam aqui ser mencionadas. Nesta aula, no entanto, o nosso foco ele recai sobre a relação entre história e ensino religioso. Nós vamos buscar perceber temas em comum e como uma disciplina auxilia a outra. A história, no caso aqui eu me refiro à disciplina história, ela é muito rica. Nela a gente estuda uma variedade de temas, né? A história geralmente analisa, a disciplina história geralmente analisa os eventos históricos por períodos. Assim, no estudo da história você vai se deparar com a noção de pré-história, história antiga, você pode ver aqui na tela inclusive, história medieval, história moderna e também a história contemporânea. Muito legal, não? Esse esforço trata-se, na verdade, de um método que divide a história em períodos cronológicos. Eu já vou explicar para você o que é isso, né? Esses períodos cronológicos são espaços de tempo na história em que os fatos e eventos que marcam a humanidade vão acontecendo. Os historiadores levam em conta as mudanças substanciais que acontecem de uma época para outra em diversos níveis. Essas mudanças relacionadas à cultura, à religião, à sociedade, ao campo político e outros. Essa divisão da história em períodos também atende a determinadas convenções sociais, mas não apenas a isso, né? Essa divisão ela contribui para finalidades didáticas, ajuda no melhor entendimento dos fatos, dos eventos históricos. Então nós vamos considerar agora cada um desses grandes períodos históricos que abarcam aí, por sua vez, períodos menores e eventos históricos marcantes que aconteceram nesses períodos históricos aí. Vamos começar então pela pré-história. A pré-história refere-se ao período da história humana que antecede a invenção da escrita. Refere-se a um período que durou aproximadamente 5 milhões de anos, olha só, e estende-se aí até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. E há também estudiosos que preferem referir-se a esse período como história dos povos pré-letrados ou povos ágrafos. Ágrafos justamente porque eles não escreviam. Dentro desse longo período histórico, que foi a pré-história, estão incluídos outros 3 períodos menores. São eles, né? Vamos descrevê-los aqui. O período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Bom, o período paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, é o período em que os primeiros hominídeos apareceram sobre a Terra. Ele dura aproximadamente 3 milhões de anos e termina em aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo. Já o período neolítico é também chamado de Idade da Pedra Polida. É nesse período que o homem passa a dominar o fogo e a desenvolver a agricultura. Ele deixa então de ser dependente da caça e da coleta. Por fim, temos a Idade dos Metais. É nesse período que a humanidade começa a fabricar os primeiros instrumentos de metal. O homem começa a desenvolver técnicas de fundição. E um outro fato muito importante nesse período é que nele surgem as primeiras comunidades que iriam dar origem às primeiras civilizações. Bom, muito bem. Saindo então da pré-história com esses 3 períodos menores, nós entramos aí na história propriamente dita, que começa pelo período da Antiguidade. A Antiguidade tem início com o desenvolvimento da escrita, em cerca de 4.000 anos antes de Cristo. A Idade Antiga, período que também é chamado de Antiguidade Clássica, Antiguidade Oriental ou simplesmente Antiguidade, se estende, portanto, aí de 4.000 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. Talvez você esteja aí perguntando, bom, por que exatamente o ano de 476 depois de Cristo? Eu mesmo quando comecei a estudar história e me deparava com essas datas precisas, ficava me perguntando, né, por que essas datas precisas? Bom, é que nesse ano acontece a queda do Império Romano. Por isso a data de 476 depois de Cristo como data do fim da Antiguidade.
Depois da Antiguidade tem início a chamada Idade Média, que é, na verdade, um longo período que se estende para aproximadamente 1000 anos. Vai durar, então, do ano 476 depois de Cristo, que é o ano da queda do Império Romano, como eu mencionei, e se estende até o ano de 1453, que é a data da tomada da cidade de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Esse período é chamado também de Idade Medieval, vem de Idade Média, né? Idade Medieval. E há também uma designação que ainda é usada, ou seja, uma forma, né, de se referir a esse período que ainda é usada, mas que hoje é entendida como muito imprópria, e por isso mesmo tem sido retirada da disciplina de História e dos livros de História, a chamada Idade das Trevas. Durante muito tempo, a Idade Medieval foi vista como um período de ignorância e de obscurantismo, mas pesquisas vêm demonstrando que esse período foi, na verdade, de grandes descobertas, de grande produção artística e de profunda produção intelectual. Olha só que interessante, hein? Bom, depois da Idade Média, nós chegamos então à Idade Moderna. A queda do Império Bizantino é o marco inicial desse período, né? Para alguns historiadores, ele vai se estender aí até 1789, com a Revolução Francesa. Esse período foi marcado aí por profundas transformações sociais, religiosas, políticas e também econômicas. Foi nesse período, inclusive, que ocorreram aí as grandes navegações europeias, gerando assim a expansão marítima, que resultou na conquista de outros territórios, tanto nos continentes americano como também no continente africano. Bom, e por fim, chegamos aí à Idade Contemporânea, que tem início com a Revolução Francesa. Em 1789 se estende até os nossos dias. E o que esses períodos históricos e a própria disciplina de História têm a ver com o ensino religioso? Bom, nós vamos considerar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, podemos destacar o fato de que esses períodos históricos foram marcados por fatos e eventos religiosos. Olha que interessante. Por exemplo, a Idade Média foi a era em que a Igreja Católica Romana prevaleceu em diversos aspectos, detendo o controle da ciência, da educação, claro, da própria religião, e intervindo, inclusive, em questões de Estado, né? Deste modo, quase sempre, estudar a história é estudar também a respeito de instituições e de fatos religiosos. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Um outro ponto importante é que as religiões se desenvolvem na história. Elas não estão fora da história, né? Elas não são ahistóricas. As religiões, elas são afetadas diretamente pelos eventos históricos e mais. Elas, muitas vezes, foram determinantes sobre fatos históricos. Tudo isto torna inevitável aí o diálogo com a história quando o assunto são as religiões. Essas duas disciplinas, ensino religioso e história, têm muitos pontos em comum que a gente deve aí levar em consideração. Bom, falando nisso, feitas essas considerações, nós vamos agora à nossa revisão. Vamos lá? É muito importante que nós possamos revisar esses pontos para fixá-los bem, para aprendê-los de fato. Mas antes, claro, aquele pedido de sempre, aquele pedido de praxe, que não pode faltar aqui nas nossas aulas. Não deixe de registrar a sua presença por meio desse QR Code que aparece na sua tela. Esse registro é muito importante para nós e dá sentido ao nosso trabalho. Bom, saber que você está conosco dá sentido ao nosso trabalho. Bom, nós conversamos sobre o conceito de interdisciplinaridade, que indica justamente essa correlação entre disciplinas e campos de conhecimento. Nós levamos em conta também algumas disciplinas com as quais o ensino religioso dialoga, ou seja, com disciplinas que estão relativamente próximas do ensino religioso e até têm pontos em comum de estudo também. E analisamos um pouco mais de perto a relação, que foi o nosso objeto de estudo aqui nesta aula, essa relação entre as disciplinas ensino religioso e história. Bom, agora eu quero convidar você a um exercício, ou seja, uma atividade de revisão comigo. Isso é muito importante para ajudar você a fixar
o que aprendeu hoje, beleza? Bom, essa atividade ela vai consistir do seguinte: você deverá relacionar os eventos históricos listados na coluna A com as datas ou descrições correspondentes na coluna B. É uma atividade bem tranquila. Vamos lá, vou explicar melhor para você. Na coluna A, nós temos lá as seguintes palavras e expressões: modernidade, antiguidade, Revolução Francesa e queda do Império Romano. Cada uma delas tem uma letra correspondente e que você vai escrever essa letra no evento a que corresponde na coluna B, aqui. E aí a gente vai dar para você 30 segundos para você realizar a tarefa. Ó, molezinha, 30 segundos, tira de letra. Vamos lá? Contando, hein? Muito bem, vamos então à nossa correção. A letra A, para a modernidade, vai na opção aqui, ó, inicia com a Revolução Francesa. Por quê? Porque entende-se que a modernidade é o período histórico que inicia com esse importante evento que foi a Revolução Francesa. A letra B, que aparece lá junto com a palavra antiguidade, vai nessa opção aqui, ó. Tem início com o desenvolvimento da escrita. Por quê? Porque entende-se que a antiguidade ela inicia com o desenvolvimento da escrita. O desenvolvimento da escrita é o fato histórico que marca o início desse período que foi a antiguidade. A letra C, Revolução Francesa, vai na opção aqui, ó, ocorre a partir de 1789 d.C., né? Pois é o ano em que essa revolução inicia. E por fim, nós temos aí a letra D, que traz a expressão queda do Império Romano, que vai na opção 476 d.C., que é o ano em que esse evento acontece. E aí, acertou todas? Tá uma molezinha, né, gente? Estava fácil, né? Muito bem. Bom, como de praxe também, nós vamos deixar para você agora uma atividade para casa, tá? Que é bem tranquilo também. Você vai escolher um fato histórico ocorrido num dos períodos históricos que nós comentamos aqui e você vai buscar explicar como ele foi afetado pela religião, ou, em outras palavras, qual foi a influência da religião sobre esse evento, ok? Então você pode fazer a sua atividade por meio de um vídeo pequeno, de no máximo 2 minutos. A ideia é que você inicie se apresentando, você fala seu nome completo. Isso é muito importante para que a gente possa identificar você. Em seguida, você vai dizer qual é o evento que você estudou e depois faça a sua explicação conforme foi pedido aqui, ok? O envio pode ser feito aqui para o nosso WhatsApp, que você pode acessar através desse QR Code que aparece, ou você pode salvar aí o nosso número, que é o 99661-0143, repetindo, DDD 27, 99661-0143. E repito, você pode, se você preferir, achar mais prático, você pode acessar através do QR Code que aparece aqui na tela. Beleza? Bom, muito bem. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu agradeço imensamente a você pela sua valiosa audiência, pela sua presença aqui conosco. Nós, aqui do Centro de Mídias, esperamos que você tenha gostado de mais esta aula e que ela possa ter acrescentado muito valor à sua vida. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. Um abração para você.